Pessoal, resumo do módulo 4, expressões algébricas. Vamos entender que esse módulo ele vai tratar de expressões matemáticas com a presença de letras e números, tá? Quando você tem uma letra, você fala que a tua expressão tem uma parte literal, tá? Ou tem partes literais, são as letras. Quando tem um número com a letra, esse número a gente chama de coeficiente. E quando você tem um número sem letra, é um termo independente, tá bom? E a gente pode contabilizar os termos. É aquilo que a gente não consegue unir, tá bom? Porque não são semelhantes. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu coloco A mais A, eu estou falando da mesma coisa. Quantos As eu tenho aqui? Eu tenho 2 As. Então eu vou vir aqui e coloco 2 As. Ou você pode trocar o A por uma coisa, tá? Por exemplo, maçã. Maçã mais maçã dá quanto? Dá 2 maçãs. Então você coloca 2 As. Lembrando que quando você tem uma letra que não tem um número na frente, você assume que é 1, tá? Então você pode colocar, é opcional colocar esse 1 na frente. 1A mais 1A dá 2 As, tá bom? Então se você tem coisas semelhantes, termos semelhantes, você pode unir eles. Quando não são semelhantes, você não pode, tá? Vamos supor que eu tenho A mais A ao quadrado. Posso fazer essa união? Posso reduzir esses termos? Não, porque eles não são semelhantes. Simplesmente o fato desse A ter o expoente 2, você não pode unir com esse A que tem o expoente 1, tá? Invisível. Ele tá implícito, tá bom, gente? Esse 1. Você não pode fazer união, ele tem que ser a mesma letra e também tem que ter o mesmo expoente. Mas você poderia muito bem fazer isso daqui, ó. Supondo que você tenha o número na frente, tá? Mas não como expoente, você pode fazer a união, fica 2As mais 1A, esse 1 é opcional, 2As mais A dá 3As, tá bom? Agora se um deles estiver ao quadrado, por exemplo, já não pode. Uma outra coisa que eu preciso lembrar a vocês é que quando você soma duas letras iguais, tá bom? São termos semelhantes, por exemplo, B mais B dá 2Bs, mas quando você multiplica, dá B ao quadrado, então são coisas diferentes, tá bom? O pessoal erra muito nisso daqui, tenta gravar um ácido o mais rápido possível. Vamos colocar um exemplo então aqui prático, vamos falar o seguinte, ó, x ao quadrado mais x mais y menos x mais 2y. Observa o seguinte, tem termos semelhantes, tá? Tem. O x ao quadrado ele está sozinho, não tem nenhum outro x ao quadrado aqui, mas o x que está com o expoente 1 pode juntar com esse outro que é o menos x, porque também tem expoente 1. Quanto que é x menos x? Maçã menos maçã, não dá nada. Você anula, tá? O que te sobra então? Sobra x ao quadrado, sobra o mais y e sobra o mais 2y. Aí é o seguinte, o y, como ambos estão elevados a 1, você pode fazer a junção deles sim, tá? Y mais 2y dá 3y. E você baixa o x ao quadrado, porque você não tem um termo semelhante a ele. Só que o que você coloca entre eles? Qual é o sinal? Se esse y é positivo e esse y é positivo, então você está somando um y com 2y, você tem 3y positivo. Coloca o sinal de mais aqui no meio, tá bom? Então aqui a gente tem um total de 2 termos. Eles não se juntam, tá? Então você reduziu, você viu que tem 2 termos, você chama isso aqui de binômio, tá? É porque tem 2 monômios. Termo e monômio é a mesma coisa. A gente pode chamar isso aqui de binômio. Ok, vamos para um outro exercício para relembrar algumas coisinhas também. Redução de termos e classificação. É basicamente o que a gente acabou de fazer. Você tem que lembrar... Espera aí que tem uma moto passando aqui. Pronto. Você tem que lembrar que quando o parênteses não tem nada na frente, tá? Você não precisa se preocupar em transformar os valores que estão dentro dele. Eu quero dizer isso porque aqui, nessa situação, na frente do parênteses, você tem um sinal negativo. Então é o oposto de um número, tá bom? O oposto de um valor, o oposto de mais valores. O que a gente tem que fazer? Nessa situação nada, porque não tem o sinal de menos na frente do parênteses, é só você descer. X ao quadrado menos b ao quadrado. Só que nessa situação,
O menos na frente do parênteses eu coloquei aqui de observação, ó, é o oposto do valor. O que está dentro do parênteses tem que ser trocado o sinal. Então, se era 9b ao quadrado, agora fica menos 9b ao quadrado. E aqui, se era menos 3x ao quadrado, passa a ser mais 3x ao quadrado. Você sempre está invertendo esse valor. É o oposto do valor, tá bom? Uma vez que você fez isso, agora você pode reduzir os termos. Você tem x ao quadrado aqui, tem outro x ao quadrado? Tem, na verdade você tem outros 3x ao quadrado aqui, ó. Então você tem quanto x ao quadrado no total? Você tem 4x ao quadrado. E o b ao quadrado também dá para reduzir? Dá, porque você tem menos b ao quadrado aqui, menos 9b ao quadrado aqui, tá? Como o b anterior e o b seguinte estão ao quadrado, eles são termos semelhantes, pode acontecer essa redução. Então, como eu disse, você pode ou não colocar o número 1 na frente da letra que está sozinha, tá? Se isso te facilita alguma coisa, eu coloquei menos 1b ao quadrado. O que você faz? Como não está rolando uma multiplicação e uma divisão, não tem regra de sinal. Eu gosto de pensar da seguinte forma: sempre que eu vejo um número negativo, eu falo que eu estou devendo, tá? Independente da letra que está junto. Então eu estou falando assim, ó, estou devendo 1, estou devendo 9. No total eu estou devendo 10. Estou devendo 1 para o João, estou devendo 9 para a Maria. Então no total eu estou devendo 10. Se eu estou devendo, é negativo, é menos. Devendo quanto? 10. E aí você coloca a letra que você está trabalhando, a literal, tá? B ao quadrado. Pronto. Não tem mais como reduzir, porque te sobrou o x ao quadrado e o b ao quadrado. Não são termos semelhantes, você não reduz. Como que você classifica então? Você tem dois termos ou dois monômios, você chama isso de binômio. Simples. E vamos para um último exemplo, tá? Que é você calcular o valor numérico da expressão. O que significa? Significa que eu vou te dar uma expressão algébrica, tá? Coloquei aqui um exemplo, 3x ao quadrado menos 5x mais 6. E eu falo para você qual vai ser o valor do x. Tá? Então vamos supor que eu descobri qual é o valor de x, tem que substituir na fórmula, ou é uma variável, eu posso estar trocando de tempos em tempos, enfim. Simplesmente você vai trocar onde está x, você coloca o valor que eu estou te passando. Pode ser 1, 2, 3, 1000, 1 milhão, menos 1, 0, o que for. Nesse caso eu estou passando aqui a menos 1. Então é o seguinte, ó, vamos fazer a troca. Antes era 3 vezes x ao quadrado, então agora é 3 vezes menos 1 ao quadrado. Aí vinha menos 5 vezes x é menos 5 vezes menos 1, mais 6. Às vezes você fica na dúvida, é o seguinte, ó, eu coloco parênteses nesse menos 1, ou eu simplesmente escrevo, né? Vamos reescrever aqui sem o parênteses. 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, ó a mania, mais 6. Você não pode fazer isso, tá? Coloca o parênteses, primeiro que você tem que separar o sinal de vezes do sinal negativo, segundo que o teu x não é simplesmente o menos ou simplesmente o 1, é o menos 1, são as duas coisas. Então quando você coloca ao quadrado, você não está colocando apenas 1, você não pode fazer isso daqui, ó, porque nessa situação somente 1 está colado ao quadrado. Quando você faz assim, tanto 1 quanto o sinal de menos está colado no quadrado. São as duas coisas que estão dentro desse parênteses, o sinal e o número. Daí isso dá diferença na hora de calcular. E eu vou demonstrar já. Vamos só apagar isso daqui e reescrever da maneira certa. 3 vezes, abre parênteses, coloca o menos 1, fecha parênteses, coloca o quadrado. Menos 5 vezes, abre parênteses, coloca o menos 1, mais 6, tá? Por que eu falei que o parênteses é importante? Ó, quando você coloca uma coisa ao quadrado, você está falando que é essa coisa vezes ela mesma. Tá? Então nesse caso seria menos 1 vezes menos 1. E aqui você tem regra de sinal, diferentemente da situação anterior, onde não existia regra de sinal, agora como é multiplicação tem. Então você faz 1 vezes 1 dá 1, só que menos com menos dá mais. Então o resultado disso dá mais 1, dá 1, tá bom? Então aqui, ó, vou até arriscar. Esse menos 1 ao quadrado é simplesmente 1 positivo. E aí você vai fazer 3 vezes 1 dá 3. Escreve aqui. Aí você vai fazer a mesma coisa agora, ó. 5 vezes 1 dá 5, só que menos com menos dá mais. Embaixo mais 6. 3 mais 5 dá 8. 8 mais 6 dá 14. Então o resultado dessa expressão, quando x vale menos 1, é igual a 14, tá bom? Faz sempre com calma que não tem erro. Valeu!